coisas, mas tentando colocar, amém, agora está ao vivo. Queridos, desde ontem eu fui para Natal, para a posse de um pastor lá, numa igreja que eu já pastoreei em Santa Catarina. E no caminho de lá para cá, Deus tocava no meu coração uma palavra a respeito de fé e de dúvida. A Bíblia diz que só tem uma maneira de você agradar a Deus. Entendeu? A pessoa acha que é com flagelação, é sofrendo, é para indo para Canindé, é para não sei o quê. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o inverso também é verdadeiro. Se não cremos, se não acreditamos, se deixamos de acreditar, e olha que eu não comecei ainda a falar de Deus. Eu estou falando, que eu estava refletindo, eu como pastor tenho muitos anos, né, de pastor, de ministério mesmo, como sacerdote, mais de 20 anos consagrado. Eu fui consagrado diácono, presbítero, pastor e ministro na minha denominação, e também na Assembleia de Deus tem alguns ministros, né, também lá. É o alto clero da Assembleia de Deus e na minha denominação também. E a gente escuta muito famílias fazendo apelo, né, buscando ajuda de pessoas que pararam de acreditar nelas. Hoje em dia tem muita gente que não acredita em Deus, mas tem pessoas que pararam de acreditar nelas mesmo. E permitiram. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com os amados nessa tarde, que está em Jeremias capítulo 13 e Isaías capítulo 41, que ele disse: calem-se ilhas. Deus, ele nesse Isaías 41, ele vai dizendo quão amor ele tem pelas pessoas e quanto as pessoas permitem ser contaminadas por coisas, por ilhas. Né? Ilhas não é continente, ilhas não é nação, ilhas não é cidade, ilhas são recortes de terra, quer dizer, são coisas já soltas por aí e que influenciam na vida da pessoa. E Deus está dizendo, calem-se, dizendo assim, que eu e você aprenda a não dar tanta importância a essas coisas que nos separam da vida. E Deus é vida, Jesus é vida. Ele promove vida para a minha vida e para a tua vida. Então, Paulo teve um momento que ele desejava ir a Roma, e todo mundo dizia, se você for, vai morrer, se você for, vão te matar, se você for, vão te bater, se você for, vão te ferir. E ele fez, calem-se, não me desanime. Então, esse é o ponto que eu queria chegar, tá certo? Não me desanime. A dúvida, ela é uma ferramenta para desânimo. Se a pessoa está numa situação de dificuldade, a pessoa diz, eu estou num poço da vida. E se você estiver num poço, amigo, e minha irmã, meu irmão, você querido ouvinte que escuta nessa tarde, e começar a valorizar a dúvida, só vai servir de par. A dúvida, ela leva em direção oposta àquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. O texto que eu estou com a Bíblia aberta aqui é em Jeremias capítulo 13, eu não vou ler porque devido à dinâmica aqui do rádio. Mas esse capítulo 13 de Jeremias, ele fala de um cinto de linho, tá certo? Linho, não é algodão, não é trama sintética, e o linho, ele é um organismo produzido por um organismo vivo, né? Existe um tipo de larva específica e ela segrega, né? Sai uma seiva. E daquela seiva vai estirando e faz aquela manta e dali faz o linho. Você imagine quão precioso é um linho genuíno. Então Deus, no capítulo 13 de Jeremias, ele está falando de um cinto de Jeremias e diz esse cinto é de linho.
E cinto está onde? O cinto para o povo hebreu, ele vem da cintura até o peito. Entendeu? O cinto é onde leva dinheiro, leva arma, leva mantimento. Tudo que couber para botar aqui na frente, a pessoa bota e chama aquilo de cinto. Se você vir aquele povo árabe, aquele povo que anda no deserto, você vê aquele panão grosso que eles botam, o cinto é aquilo ali. Não é um cinto de couro da sociedade que a gente usa hoje. E esse cinto aponta dizendo assim, nós devemos estar ligados em Deus com tudo que temos. Entendeu? Não podemos. Ele fornece para a gente o calor, a direção, o caminho, ele nos conduz e nos ajuda a caminhar com aquilo que ele provê para a nossa vida. E o inimigo não. O inimigo não tem nada, entendeu? E quer transferir o nada que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Inclusive, descaracterizando, entendeu? A pessoa, quando está passando, começa a colocar dúvida na vida dele mesmo, ele começa a perder uma coisa chamada autoestima e esquece que Deus o fez como um ninho. Essa história de Jeremias, Deus diz assim, Jeremias, pega esse linho bem caro, esse linho, e coloca e começa a usar perto de você. E ele começa a usar aquele linho. As coisas antigamente para se conseguir era com muita dificuldade, muito, nada era tão fácil como hoje. Antigamente para você pintar um tecido era muito caro, dependendo da cor, se era uma púrpura, um vermelho, um roxo, que era já feito de alguns caracóis, então era muito caro. Hoje é que há mais facilidade, então as coisas tinham muito valor. E chega uma hora que Deus diz, agora vai lá, pega esse cinto de linho, vai lá no rio Eufrates, vai lá na Babilônia, enterra esse, molha ele, molha, seca, depois enterra ele lá. E depois de um tempo vai lá buscar, aí Deus diz, vai lá e pega o cinto de volta, né? E quando ele vai e pega aquele cinto de volta, aquela coisa que ele achou que tinha um valor extraordinário para ele, que era brilhoso, não, o linho é brilhoso, é cintilante, né? Ele é aquela cor que cintila. E quando ele desenterra, o cinto está, a Bíblia diz que ele está putrificado. Ele perdeu a cor, ele perdeu o brilho, ele foi queimado pelo calor da areia, ele foi resfriado pela água que ele estava na beira do rio, né? Então molhando, toda hora o rio subia, molhava, secava. E para Jeremias ele pega na ponta dos dedos, pega como algo que não tem mais valor. Mas o que Deus queria ensinar a Jeremias é que por mais aos olhos aparente aquilo tivesse perdido beleza ou importância, para Deus continuava como linho. Então, para Deus, independente de quão fundo a gente tenha descido num poço, você continua como um linho puro, como algo precioso. E quando você começa a desacreditar, você rompe, quebra um ciclo natural do que Deus tem proposto para a minha vida e para a tua vida. Quando se prega, não, Pedro, qualquer religião, na missa, ou na igreja evangélica, onde você for, que for falar de Pedro, diz, não, Pedro, Deus falou para ele ir, ele andou sobre as águas, e o que foi que o fez afundar? Foi porque Jesus não estava mais ali perto dele, foi porque não havia uma ordem, foi porque Jesus tirou a ordem, ou foi porque ele teve dúvida? Então, em nome de Jesus, nós iniciamos essa reflexão nessa tarde, dizendo que a dúvida rompe o ciclo natural. Quando, na verdade, a gente tem que romper com a dúvida, né? O problema, às vezes, não está no poço. O poço, eu estou no poço porque eu quem sei, eu depositei confiança e me traiu, e eu fui abusado, e eu fui violentado, e você acha que eu com meus 60 anos eu não fui abusado na minha vida, eu não fui violentado, eu não fui traído, eu não fui ferido? E não falo isso aqui simbolicamente, eu não falo isso para me igualar na sua dor. Eu falo do que eu vivi. E quem está olhando na internet e me conhece e segue o meu ministério sabe do que eu estou falando. Mas o fato é que em um momento eu deixei de acreditar que há um Deus no céu que tem capacidade
de me levantar. Então quem está no fundo do poço, olhar para baixo é areia. Se em outra situação o poço às vezes tem água, então tem areia e lama. Mas se persistirmos em olhar para o poço, né? O poço é a traição, é aquilo que nos ofendeu, aquilo ali não é o poço. Aquilo ali foi o tropeço que nos jogou naquele lugar, entendeu? O importante é a gente quebrar esse ciclo como? Começando a acreditar que tem uma boca de poço lá em cima e tem uma mão estirada a nos resgatar. Entendeu? A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Não é uma interpelação, não é uma consideração, não é uma sugestão, é um mando, é imperativo. Ele está dizendo, olha, você está fraco? Comece a professar, eu sou forte. Eu me lembro, eu cheguei em Manaus e desci do avião, no outro dia eu tive um infarto. Eu, rapaz, novo, eu tinha uns 40 e poucos anos. Aí fui para o hospital, a pressão estava tudo por tudo. Eu não sei nem dizer o número, o médico ficou assombrado. Meteram o cano em cima nos meus braços e deram logo uma injeção na barriga e lá vai aquele movimento todo. E está internado, meu Deus. E eu fiquei de frente a uma pessoa e depois no outro dia eu comecei a pregar para aquela pessoa. E ele fazia um tempo que estava hospitalizado. E ele começou a acreditar, de fato, que de uma doença foi surgindo outras coisas dentro do hospital, já tinha sido cirurgiado e estava sem expectativa. E eu comecei a dizer, não, querido, você não pode tirar essa palavra aí, você tem que começar a declarar diferente, tem que romper com essa dúvida. Você tem que romper com essa palavra negativa. Comece a dizer, estou curado em nome de Jesus. Então Jesus diz, diga ao fraco, eu sou forte. E para a glória do nome do Senhor, aquele homem saiu do hospital. Entendeu? Junto com a medicina, junto com Jesus Cristo, e ele recebeu alta e foi para sua casa. Ele mudou a maneira das declarações. Às vezes a gente não professa com a nossa boca, mas a nossa alma grita dizendo que não pode, que não tem mais expectativa, que não tem mais esperança, porque estou decepcionado, porque minha vida inteira foi assim. Que história de vida inteira? Você não viveu um terço da sua vida, e que história de uma vida inteira? Pessoas novas que começaram suas experiências agora. Tudo isso é para nos engrandecer, é para nos dar capacidade de suportação, resiliência. Entendeu? Então, às vezes a gente não sabe como sair do poço, mas sabe como romper o ciclo. Se o poço é mantido por conta da minha dúvida, pela minha falta de atitude positiva, uma maneira de romper isso é através da fé. Entende? Uma das maneiras de se quebrar esse poço do desemprego, da desilusão, da crítica, da traição, é romper com a dúvida. Tá certo? A dúvida só serve de pá. Para quem está embaixo, a dúvida serve de pá. Para quem está em cima, ela rompe o caminho. A dúvida quebra a continuidade, porque o que Deus estabeleceu para a minha vida, para a tua vida, há de se cumprir. Entendeu? A Bíblia diz, ele escreveu a sua história. Eu não estou falando poeticamente, eu estou falando ipsilito. A palavra de Deus diz que Deus escreveu a tua história. E quando ele escreve, vai se cumprir. A gente põe uma coisa chamada dúvida e quebra o ciclo, interrompe o ciclo. Mas através da fé a gente reúne. Por isso que Jesus Cristo é a aliança. Ele é a reunificação, a restauração. Jesus é a perfeita aliança. Ele reúne novamente a Deus. Voltamos a ser cinto de linho. Porque para Deus nunca perdemos a importância de ser linho, né? O crer em Deus é um vento ascendente. Você já viu na internet ou na televisão, quando esse pessoal que voa nesses paraglide na vida, nessas asa delta. Eu sou tão velho que eu chamo de asa delta, eu acho que o nome não é mais nem asa delta, hoje em dia é parapente, né? Tem nome de todo jeito essas coisas, eu não sei mais os nomes exatamente como é que se chama hoje. Eu sei de uma coisa que não mudou, é as leis da natureza. Então, primeiro, ele se lança numa situação acreditando em algo que ele não vê. Ninguém vê o vento.
Até os barômetros da vida, os aparelhos de medição, eles percebem, eles calculam e sentem, mas não é visível, o vento não se vê. Mas os animais naturais, até os animais naturais sabem dessa lei de Deus, que tem os ventos ascendentes. O que é vento ascendente? É um vento que vem e ele começa a como que rodar. Não é rodar como um tornado, não é assim. É um vento grande que vem de baixo para cima de forma espiral e vai jogando a pessoa para cima. Então todas essas pessoas que se lançam em voo, entendeu? Eles se lançam próximo dessas correntes. Então eles vão perdendo altitude até chegar nessas correntes e ali ele começa a subir. Você já viu essas aves de rapina de grande porte? Né? Até um urubu mesmo. Você vê quando ele vai subindo, ele vai rodando, não é à toa não. Ele pegou uma corrente de ar ascendente. E a fé é isso na minha vida e na tua vida. A gente está no fundo do poço. E Deus dá um sopro que nos impulsiona de baixo para cima, entendeu? Ele sopra esse vento ascendente, atraindo para ele, para perto dele, porque você é linho, você é especial, você é valoroso, você tem um valor e nunca perdeu esse valor, né? A Bíblia diz linho fino. Por que linho fino? Porque não é um linho sintético. Você não é fruto da produção dos séculos. Claro, fomos feitos pelo nosso pai, pela nossa mãe, mas formados pela mão de Deus. Entendeu? Quando Deus fez o homem e a mulher, ele soprou a essência da vida dele, do que tinha dentro dele, dentro daquela estrutura que ele criou. Entendeu? E a partir daí passou a ser vida. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e sou vida. Entendeu? E a vida que está em Cristo Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois geração santa, nação eleita, povo adquirido, que foi tirado da treva para a luz. Então a gente está numa situação de poço, de escuridão. Vem o sopro do Espírito Santo. O nome desse sopro chama-se Ruá. Tá certo? Tinha um homem que tinha muita fé. Quantas pessoas a gente não conhece, né? Você não conhece, que tinha tanta fé e por causa de uma desilusão ou de uma palavra lançada, e você vai ficar perdido, desalentado, perder a esperança por conta de uma palavra que lançaram contra você. Isso não tem cabimento. Isso não procede, isso não sustenta. E essa palavra tem peso de te manter abaixo do nível que Deus quer que você esteja. Deus não te quer embaixo. A Bíblia diz: eu não te coloquei embaixo, mas te coloquei para estar em cima. A vida saudável. Então, ele diz: eu te tirei das trevas para a luz. Do poço que você estava, Deus nos puxa para perto dele e ele diz que ele é a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Você é como um linho fino atado à luz do mundo. Que você permita que a luz de Cristo Jesus adentre sua vida. Ilumine o seu ser. A gente fica, é porque eu só consigo me lembrar, porque cada vez que eu me lembro, e por que você não se lembra das boas promessas que você tem ouvido? Por que você não se lembra às vezes que Deus tem livrado a você e a mim? Né? Que Deus tem nos guardado, e que seu amor e o seu poder continuam mesmo. Não é as investidas do adversário de nossa vida, né? No trabalho, na família. Às vezes, você já prestou atenção? Às vezes a gente diz assim: mulher, eu estou me sentindo tão feia. Não é mesmo, tu tá feia. Não tá, não. Viu? É porque tem gente que não. São ilhas. Você está ouvindo da boca errada, querido. Entendeu? Mulher, eu estou sentindo uma dor aqui do lado esquerdo. Aí sai, fulaninha morreu disso. Morreu não. Fulaninha morreu de outra coisa que já era para ter acontecido aquilo e Deus sabe de todas as coisas. É porque tem pessoas que são ilhas e você tem que aprender nessa tarde. Calem-se. Não me jogue o seu desânimo na minha vida, né? Não me desanime.
Quando sua mente. Você sabe que tem um memezinho no Instagram. Eu sou atual hoje, eu tenho Instagram, tá, né? Um abraço, Tiago, né? Tiago, a Silva Breno, a todas essas pessoas que estão nos acompanhando. É, e um dos memes diz assim: você escuta vozes, e a pessoa pensa um minutinho e a voz diz: fala que não. Né? Então, às vezes a gente tem as vozes do nosso subconsciente. A gente não fala com a gente mesmo, tem gente que fala sozinho na rua, né? Então, até as vozes da nossa consciência, às vezes, nos fazem pensar de forma negativa, mas que o Espírito Santo de Deus entre com um brado de amor no teu coração e você venha escutar e entender. Você é linho fino da parte de Deus, tá certo? Jeremias, ele foi colocado, ele vivia pregoando o ano aceitável do Senhor. Diz, olha, é chegado o reino de Deus, com as palavras que Jesus usava, ele dizia também naquele tempo. Não pode andar nas trevas que vocês estão vivendo. E você não pode viver um tipo de vida que produza treva e com isso ser alcançado pela luz. Há que ter o bom senso. Quem quer andar na luz, procura andar em caminhos de luz. Se a pessoa vive buscando estar em atitudes que aproximam as trevas, e todo mundo sabe do que eu estou falando. Tem coisas que são pratos do adversário. Então, se a pessoa se envereda por esses banquetes, vai colher os frutos daquele ali. O salário do pecado é a morte. Então, morte de quê? Morte de expectativa, morte. Mas o salário de Jesus, ele diz, ele veio para que você tenha vida e a tenha em qualidade de abundância. Né? O Espírito Santo de Deus. Então, Jeremias, ele é colocado, ele estava falando que há esperança, que as pessoas têm que mudar, que não pode viver segundo os padrões da Babilônia, que as pessoas têm que andar atados como cinto de linho ao peito do Senhor, e as pessoas ficam furiosas e jogam ele numa cisterna de lama. A cisterna lá para o Oriente era um poço que não produzia água, mas tinha lama, e a lama dava na cintura. E ninguém, quem conhecia não quis saber, digamos assim. Às vezes não é assim, quando você é querido, você era aquela pessoa que chegava no bar, você toca violão, você canta, e você é tão divertido, e não sei o que, e todo mundo gostava, e zap zap, Instagram, e mensagem, vamos, vamos. Na primeira luta que você está apertado, a lama deu no seu tornozelo, e as pessoas não se lembram, né, de você, e não tem mais convite, e ninguém fala, e quando vão falar da gente, diz assim, tu lembra de fulaninho? Vixe, mulher, tá passando, aí tem aquelas palavras tão pesadas, né, para tentar nos afundar mais ainda naquela lama. Mas eu quero dizer a você que nos escuta nessa tarde, essas são palavras de ilhas, e você vai aprender nessa tarde, pelo nome de Jesus, pelo que estamos falando aqui, calem-se, não me desanimem, calem-se, não me desanime. Então Jeremias estava lá dentro da cisterna, a cisterna com a tampa fechada, o rei não queria saber dele. O rei que eu estou falando não é o rei Jesus, o rei da cidade. Porque o próprio rei disse, eu quero mais que ele morra lá dentro mesmo. Os príncipes, os oficiais, os sacerdotes, a cidade inteira, ninguém estava nem aí. Sabe um que estava aí? Papai do céu. Porque ele não esquece de você. Deus não esquece de você. Ele disse, olha, ele usa até um nome, ele pega um homem chamado Ebed-Meleque. Ele disse, vá buscar o meu filho. E eu tenho certeza, minha filha, você que está me ouvindo, você, meu filho que está me ouvindo, Deus está falando ao Espírito Santo de Deus, vá buscar meu filho. Deus está falando aos seus anjos, vá buscar meu filho. Eu não sei qual a profundidade da lama da tua cama, né? Às vezes a espuma, a pessoa está atolada naquela ruma de travesseiro na cama porque não consegue se levantar, mas a mão de Deus te levanta nessa tarde. A mão de Deus te resgata nessa tarde. Talvez a pessoa esteja num poço de dívida do tamanho do mundo, entrou naquilo, não sabe como, a mão de Deus te resgata. A mão de Deus te coloca, ela diz assim, eu tirei-te do charco de lodo ou lama horrível e te coloquei em alto retiro. Entendeu?
A pessoa está atolada em problema. Você já viu esse comentário alguma vez? Eu estou atolado em problema. É exatamente. Olhe para cima que você vai ver a mão de Deus estendida, dizendo: tire esse peso de cima de você. Calem-se. Não me desanime. Eu estou ouvindo a voz. Vá buscar meu filho, o Espírito Santo de Deus. E Deus começa a usar, quem tiver disponível, ele vai encontrar alguém disponível. Tá certo? Porque quando Deus quer, não há dificuldade dele encontrar uma pessoa. É porque tem testemunhos que eu não posso dizer aqui por preservar a outra pessoa. Mas eu sei muito bem o que aconteceu essa semana. Deus falou comigo numa situação, eu estava lá na praça e Deus vai lá e eu fui. E Deus usa quem Ele quer e Ele tem filhos na terra. E o que Ele quer se cumpre. Amém? Para a glória do nome dEle. Para a glória do nome do Senhor. Então, o homem está dentro do poço, que era fundo o poço, o outro atolado até a cintura, e o que foi buscar não tinha uma corda. Às vezes você acha que Deus coloca pessoas para lhe ajudar e você não vê naquela pessoa a suficiência. Não, porque minha situação é financeira e fulaninho que é um liso, que Deus botou perto de mim, alguém. Mas Deus, ele dá a estratégia necessária para abençoar você e essa pessoa que está querendo lhe ajudar. Entendeu? A gente não despreza aquilo que Deus endereça. Aliás, a gente não deve desprezar nada de bom que Deus coloca na nossa vida, entendeu? Às vezes a gente enveredou e aconteceu muitas coisas na nossa vida porque a gente deixou de valorizar as coisas que são preciosas para dar crédito. Você tem uma amigazinha, uma amiguinha simples, né? Ou um amiguinho mais simples, aí vem alguém de alta sociedade, nada contra ninguém da alta sociedade, mas só estou botando referência. E você despreza aquela amizade mais simples e aquela outra pessoa, na hora da tua dor, não lembra de você. Mas aquela pessoa simples vai lembrar de você, que é o teu bem. Amém? Eu encontrei uma vez uma pessoa, estava vendo um simpósio da Igreja Batista, lá no Palácio dos Esportes. Eu vi uma das pessoas, eu sou enfermeiro, né? Quer dizer, não sou porque fiz enfermagem e trabalhei de 70 e tanto a 80 e pouco. E depois não trabalhei mais. Mas nesse tempo que eu trabalhava, tinha amizade com o pessoal da equipe, e entre elas, e eu encontrei essa pessoa lá, ela disse: ah, que alegria lhe ver você aqui. Faz 10 anos que eu oro para que Jesus lhe salve. Eu depois eu tenho 10 anos de crente, eu acho que Jesus escutou sua oração, foi o primeiro dia, que alegria, né? E fazia uns 20 anos que eu não havia, mas certamente quando ela conheceu Jesus, alguém que se porta com você de verdade. E eu sei, eu não estou falando de forma subjetiva, Deus levanta pessoas para interceder por você. Ninguém gosta de mim, gosta. Deus gosta de você e tem muita gente que gosta de você, está intercedendo por você, está sendo usado por Deus para te levantar, para te tirar desse poço, dessa escuridão, desse lugar que as ilhas, as situações, né? As ilhas são as situações, as palavras, as decepções, as traições, nos empurrou para esse poço. Mas o Espírito Santo diz: chega, é hora de ser resgatado desse poço, tá certo? O inimigo, ele é disforme. Quando o inimigo ele foi expulso do céu, tem pregador que diz assim: ou eu piso na cabeça do diabo. Eu quero conversa com o diabo. Minha conversa com o diabo é que o Senhor te repreenda em nome de Jesus, porque quando ele saiu do céu, o que ele perdeu foi a formosura, que ele não era dele. A formosura de Deus. Sabe por que você é bonita desse jeito? Porque você é bonito desse jeito? É Deus na sua vida. Olha uma pessoa sem Deus. Ela é apática, ela é assim, aquela pessoa fria. Eu já falei com algumas pessoas de alguns submundo aí, e quando estão sem Deus, assim, a pele é macerada, os olhos frios, entendeu? A maldade nos olhos. E uma pessoa cheia de Deus, ele fala com você, a boca chega, sai a luz, é como uma boca que emana luz, né? Então o inimigo, ele é disforme, ele perdeu a beleza que reflete Deus e quer impor isso na minha vida e na tua vida. Mas você que me escuta, meu filho, minha filha, você é linho fino da parte de Deus, viu? Foi feito para estar atado a Deus.
Então, não é por causa dessa situação, porque eu não tenho chance, por causa do meu casamento. A palavra de Deus diz que ele faz nova todas as coisas, né? Então, esse homem ele não tinha uma corda. E Deus disse, não, mas eu vou te dar sabedoria. E ele tece uma. Como é que chama? Ele faz uma trança de tecidos, né? De roupa. E ali ele laça a cintura de Jeremias e resgata para fora. Essa trança simboliza uma quantidade de palavras, de palavras positivas, de coisas que são tangíveis, que fazem sentido, como isso que estamos falando para você nessa tarde, que te cerque. Os laços de amor de Jesus, a Bíblia chama, fui cercado por cordas de amor. Cordas de amor é isso, não é corda de vime, de sisal, são cordas tramadas pela palavra de Deus, te arrodeando, né? Te cobrindo, né? Te circulando, te amparando por debaixo, né? Das axilas, para te puxar para cima. Porque eu te tirei das trevas para a luz, né? Ele diz em Isaías 61:7, diz que ele tirou da situação de vergonha para dupla honra. Deus é especialista nisso, né? De situação de desordem para a ordem, né? As pessoas que entravam com Jesus, aquela mulher cananeia, ela tinha palavras que Jesus enxergou que a autoestima dela estava lá embaixo. Mas o que de fato Jesus fez foi dizer a ela que, independente do que tinha levado a ela a estar naquela situação, ele era o pão vivo e estavam à disposição para a vida dela. Estava para ser o novo alimento da vida dela. Estava para curar a vida dela. Tá certo? Então, o texto que fizemos menção a Isaías, diga o fraco, eu sou forte. Tem gente que, para se sentir completo, ou abundante, ou repleto, ou com suficiência, ele precisa de uma banda de um boi. E às vezes eu e você temos uma banda de um pão. Mas Deus é especialista em multiplicação de pão, né, querido? Eu venho de uma origem de família muito humilde e se cumpriu aquilo que está na Escritura, na palavra de Deus. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão, viu? Então, que você semeie essa palavra no seu coração, que você, independente do que tenha te levado a ter descido ao fundo do poço, a estar no poço, né? Que você volte a crer, que você comece a acreditar primeiro em Deus. Buscar primeiro a Deus, buscar o reino de Deus e comece a acreditar em você, tá certo? Deus não tirou a tua identidade de fino, de especial, comparado até ouro, pela parte de Deus. Que Deus, essa foi a reflexão que eu vinha no carro, pensando ontem. Cheguei aqui em João Câmara às 11 e pouco da noite, eu acho, perto de meia-noite. Mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. É hora de se levantar, estender a mão, segurar na mão de Deus. E Ele vai te arrastar para fora desse poço, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. A você que nos acompanha aqui no programa Dias Melhores, na sua 89 FM. E ainda são 17h50. Você quiser ainda fazer algum pedido de oração, você pode estar mandando. Nós vamos estar colocando o seu nome no nosso caderno de oração e vamos estar ouvindo mais um hino. Obrigado às pessoas que nos acompanham no Instagram, que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Jailson e Fernanda, lá de Portugal,
pedir o hino Acredite, do Novo Som. Creio que vai ser esse que vai ser tocado agora. Um abraço, meu querido amigo. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Deixa eu ver se o irmão está. Aham.